Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta. Vamos dar início hoje à nossa segunda aula e vamos falar hoje sobre política pública, né? E aí, só para a gente retomar um pouco o que a gente viu o conceito de gestão pública, a gente partiu um pouco, falou um pouco, fez um breve histórico, né, da gestão pública no Brasil, para a gente entender o momento que a gente se encontra hoje. E aí não tem como falar de gestão pública sem falar de política pública, né, que ela é que vai operacionalizar tudo isso. Então, para falar de política pública, a gente primeiro se pergunta, né, o que é política? Como é que a política está na nossa vida? Então, a gente remete à ideia de sociedade. A gente vive em sociedade, nós somos indivíduos diferentes, com necessidades diferentes, com recursos de poder diferenciados. E aí todo mundo querendo satisfazer suas necessidades, né? Então, naturalmente, essa interação social resulta em 3 tipos de relação, né? A gente tem a relação de cooperação, uma relação de competição ou uma relação de conflito. Numa relação de cooperação, o que a gente tem? Vários indivíduos, vários esforços, mas com um objetivo comum, um benefício comum. Então, é uma relação que não envolve conflito, não é uma relação tranquila. E o que a gente tem agora na competição? A gente tem na competição uma relação de disputa por bens escassos. Mas é uma disputa que geralmente envolve regras, né? Ela envolve regras e procedimentos. Então a gente tem, por exemplo, o concurso público, a gente tem as competições esportivas. E aí a gente tem a terceira relação, que é uma relação de conflito, né? E diferentemente da relação de competição, a gente tem no conflito o choque, né? O choque com a possibilidade de confronto, a possibilidade de violência. E aí um choque também pela necessidade de um choque devido aos recursos escassos. E aí essa possibilidade de violência e de confronto é exatamente o que distingue o conflito da competição. E aí o conflito, vocês podem ver aqui em algumas imagens, ele não é uma coisa essencialmente negativa, né? Ele é próprio da vida coletiva. Ele constitui um aspecto normal e até desejável. Não apenas do jogo político, como também de toda a vida social. É através do conflito que a gente pode construir os consensos, né, e mudar a realidade. Então, a política, ela, de maneira simples, ela trabalha exatamente em cima do conflito. Ela é a resolução pacífica para os conflitos. E, de uma maneira, trazendo um pouco para a política pública, a gente tem a política como um conjunto de procedimentos formais e informais que expressam relações de poder e se destinam à resolução pacífica dos conflitos quanto a bens públicos. A política é um conjunto de procedimentos formais e informais que expressam as relações de poder e que se destinam à resolução pacífica de conflitos quanto a bens públicos. Mas o que é política pública, afinal? A política pública, afinal, né, por sua vez, ela é o resultado da própria atividade política na alocação de recursos e na provisão de bens e serviços públicos. Mas aí esse conceito, ele não é um consenso na literatura. Na literatura a gente tem algumas discussões acerca de algumas questões. E aí uma dessas questões é, por exemplo, as políticas públicas. Elas são elaboradas exclusivamente por atores estatais ou também por atores não estatais. O que vocês acham? Então, exatamente isso. Elas são tanto de atores estatais quanto atores não estatais, né? Embora o Estado se destaque em relação a outros atores no estabelecimento das políticas públicas, ela pode ser elaborada, a política pública, tanto pelo Estado como por instituições privadas. Porque, na verdade, o que vai definir a política pública é o problema público. E aí vocês lembram aquele caso das ONGs, que também fazem gestão pública? Pois é, elas são um exemplo de entidades privadas que fazem política pública. E aí, dentro desse rol de políticas públicas, a gente pode destacar as políticas governamentais, que são aquelas exatamente elaboradas pelos atores políticos, atores governamentais. E dentro dessas políticas, a gente pode destacar ainda as políticas de Estado e as políticas de governo. As políticas de Estado são aquelas políticas que elas excedem o mandato do governante, né, um período de 4 anos. A gente tem aqui, por exemplo, no estado de Pernambuco, o Plano Estratégico, o PE 2035, né, com horizonte até 2035. E a gente tem também as políticas de governo, que são aquelas políticas que estão atreladas mais ao governo eleito, né? Ao período de 4 anos. A gente tem, por exemplo, também o PPA, que é o Plano Plurianual. A gente tem também uma outra questão em torno do conceito de políticas públicas, que é se elas também se referem à omissão ou à negligência.
Então, elas não se referem à omissão. A omissão ou negligência governamental, ela não pode ser considerada uma política pública, mas sim apenas a falta de inserção do problema na agenda formal do governo. E por fim, a gente tem um terceiro nó conceitual, que é se as políticas são apenas as diretrizes estruturantes, aquelas de nível estratégico, ou se elas também se referem às mais operacionais. E aí sim, as políticas públicas são tanto diretrizes estratégicas, estruturantes, quanto as mais operacionais, ou seja, os projetos e programas de governo. Sabendo do conceito de política pública, a gente pode chegar agora numa classificação de tipos de políticas públicas. E aí essa classificação ela se baseia no impacto da política gerado na sociedade. E aí a gente tem quatro tipos de política, né? A gente tem as políticas constitutivas, as políticas regulatórias, as políticas redistributivas e as políticas distributivas. As políticas constitutivas, elas são as regras do jogo, né? Elas são as regras sobre as regras e as regras sobre os poderes. A gente tem como exemplo de política constitutiva as regras sobre as eleições. A gente tem, por exemplo, também, como vocês podem ver, as regras sobre a distribuição das competências entre os poderes. E aí elas também são conhecidas como metapolicies, porque elas se encontram acima dos outros três tipos de política. E comumente ela molda a dinâmica da política nessas outras arenas. E assim, as políticas constitutivas são um tipo de política que o cidadão ou o usuário, né, da política pública, ele não se interessa muito, porque elas não entregam nenhum bem ou serviço diretamente à sociedade, né? Elas estão ali fazendo um meio de campo, digamos assim, para as outras políticas funcionarem. E a gente tem agora um outro tipo de política, que são as políticas regulatórias. E aí essas políticas regulatórias, elas definem, né? Elas regulam padrões de comportamento de produto ou serviço para atores públicos ou privados. E a gente tem, por exemplo, as regras para o Código de Trânsito, essas leis também que proíbem o fumo em ambientes, em bares e restaurantes, são as políticas que vão moldar um pouco a nossa vida em sociedade. E aí elas desenvolvem-se predominantemente dentro de uma dinâmica pluralista. Ou seja, a aprovação ou não de um tipo de política dessa vai depender dos atores envolvidos e das forças de interesses, né, que estão envolvidas na discussão. A gente tem também as políticas distributivas, que são as políticas que concedem benefícios a um grupo de atores com custos difusos para toda a sociedade. E aí essas políticas desenvolvem-se numa arena naturalmente menos conflituosa, né? Porque quem paga o preço é toda a coletividade. A gente tem como exemplo de um tipo de política distributiva a construção de um hospital ou a construção de uma escola em determinada comunidade, a construção de estradas, né? Elas beneficiam diretamente um público ao qual ela está, por exemplo, na comunidade que a escola está sendo construída, mas quem paga pela escola somos todos nós contribuintes, independente de estarmos localizados ali ou não. Inclusive, é um ponto de discussão, assim, é difícil mensurar, dizer quem é de fato o público beneficiário dessa política, definir com precisão esse público. E aí a gente tem as políticas redistributivas, que são as políticas que concedem benefícios a um grupo de atores, mas com custos difusos, na verdade, em cima de outro grupo de atores. E aí, como vocês podem perceber, ela é uma política que provoca muitos conflitos. A dinâmica dessa política é predominantemente o elitismo, ou seja, formam-se duas elites, dois grupos antagônicos, um querendo que a política vá para frente, né, seja colocada em prática, e outro querendo que a política seja descartada. Então a gente tem como exemplo desse tipo de política redistributiva as cotas raciais para ingresso nas universidades, a gente tem, por exemplo, as políticas que concedem benefícios aos trabalhadores e as políticas também sobre a reforma agrária. E aí o que a gente gostaria de deixar claro é que as políticas, as fronteiras que separam esses tipos de políticas, elas não são facilmente visualizáveis, que é o que a gente tem, por exemplo, as políticas que concedem benefício aos trabalhadores, né? Ela é tanto redistributiva, como também ela é uma política regulatória, porque ela está definindo ali regras para as leis do trabalho. Bom, pessoal, então a gente acaba a aula 2 por aqui, né? Espero que vocês estejam gostando do curso. E aí, na próxima aula a gente vai entrar no ciclo de políticas públicas, que será a nossa última aula.